É a segunda parte do debate do Estado Crítico até às 11h30 aqui na sexta-feira à noite da Regiões TV. Continuamos com este debate. Luís, antes de irmos para intervalo, falava o Albino Almeida sobre todos estes jogos, que o país acaba por ser... Sobre a proteção à banca e principalmente à banca fraudulenta e às opções que se tomaram no passado. Eu não gostaria de deixar passar esta oportunidade sem fazer justiça aqui a algumas pessoas que tudo fizeram para tentar inverter o caminho. Logicamente que o lobby existe e o lobby é poderosíssimo, não só em Portugal como em todo o mundo. Deixem-me fazer justiça aqui a duas outras pessoas. Um jornalista conhecidíssimo em Portugal, chamado Camilo Lourenço, que faz o favor e de quem eu tenho orgulho de ser amigo, em 2001 era diretor da revista Exame. Publicou uma revista inteira dedicada a explicar o que se estava a passar no BPN. Essa revista pertencia ao Grupo Empresa, SIC, Expresso e fora. O que é que acontece? Em função disto, investigou-se alguma coisa, o Ministério Público quis saber, o Banco de Portugal tomou algum procedimento? Não, não tomou nenhum procedimento. A única coisa que fizeram foi o lobby pôs-se a mexer e despediram o jornalista. Aliás, despedido sem justa causa, ainda estiveram lá encostado a olhar para uma parede durante alguns meses, foi despedido sem justa causa e, em função disso, depois acabou por ser indemnizado mais tarde por ter sido despedido após um longo calvário judicial que lhe prejudicou a vida e de que forma. Em 2004, 2005, quando estávamos a preparar o orçamento para 2005, para mim, um dos melhores ministros das Finanças que Portugal já teve, apesar de só lá ter estado 3 ou 4 meses, chamado Bagão Félix, disse que no orçamento iria, e durante o ano 2005, Portugal tinha que rever as condições preferenciais que dava à banca, nomeadamente em termos fiscais, todos os benefícios fiscais, que não se admitia uma empresa estar a pagar 25% e um banco estar a pagar 4 ou 5% de taxa efetiva de IRC. O que é que aconteceu a esse governo? Imediatamente caiu. Eu acho que é uma coincidência tremenda um governo com maioria absoluta na Assembleia da República cair por decreto presidencial. Portanto, este lobby mexe-se e mexe-se bem. Se possa explicar ele próprio porque é que caiu de presidente do PSD uma semana depois rebentou o caso do BPN. Talvez um dia valha a pena que ele nos conte essa história. E depois fazer justiça ao deputado Nuno Melo, que, contra tudo e contra todos, conseguiu ir mais longe que o Ministério Público, com toda a sua máquina poderosíssima de investigação, e conseguiu trazer documentos para cima da mesa e confrontar, na altura, o governador do Banco de Portugal, que reagiu com estados de irritação e de ofensa e de insultos. Até lhe perguntou se andava a procurar coisas no caixote de lixo dele e coisas do género, e que defendeu o Dr. Oliveira Costa, como dizendo que o Dr. Oliveira Costa era uma pessoa acima de qualquer suspeita, porque mais a mais até tinha trabalhado no Banco de Portugal. Portanto, há que fazer justiça a algumas pessoas que tentaram fazer alguma coisa contra isto. Infelizmente, o ministro Teixeira dos Santos, contra a opinião de muitas pessoas, decidiu nacionalizar o banco. Porquê? Ninguém sabe. A desculpa do risco sistémico, para mim, é muito frágil, porque o BPN representava 1,8% dos depósitos a nível nacional. Não acredito que existisse risco sistémico com o BPN. E aqui existem muitas dúvidas, não podemos alongar-nos mais sobre o BPN, porque é que é nacionalizado o banco e não é, por exemplo, a Sociedade de Negócios. Eu lembro que eram 300... Sim. Essa era a questão. Está cheio de mistérios. E o PCP, já agora não é o BCP, é o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português que denunciou isto desde há muito tempo e que esteve contra esta nacionalização. O Partido Comunista quer a nacionalização do setor financeiro, mas não a nacionalização dos prejuízos, que foi o que aconteceu. Nacionalizaram-se os prejuízos, ou seja, transformou-se a dívida privada em dívida pública e agora estamos todos a pagá-la. E por isso nós dissemos que não era o BPN que tinha que ser nacionalizado, era o grupo, incluindo exatamente a SLN. Exatamente. E vimos agora nesta reportagem números fantásticos. E isso não aconteceu. Ou seja, milhões de empresários. Tudo que era a riqueza do grupo continuou privada. O que era público tudo o que era riqueza continuou privado. O que era prejuízo é que foi nacionalizado. E provavelmente isto poderá custar
não se sabe bem, porque está a ser um buraco sem fundo, já deu prejuízos enormes na Caixa Geral de Depósitos, agora continuou a dar, e o Governo continua a meter ali dinheiro e pode chegar, não se sabe, aos 7 mil milhões de euros. Ora, isto é algo de inadmissível. Ainda não se começou a investigar o período pós-nacionalização. E, no entanto, a Sociedade Lusa de Negócios continua privada, naturalmente. Vamos continuar. Isto é inadmissível. Vamos passar para o nosso... Vamos passar então para o nosso segundo tema. As câmaras municipais tinham até o último dia do mês de fevereiro para anunciar às finanças que empresas municipais não satisfazem os novos critérios de autossustentabilidade que a lei exige. O processo ainda é recente, Sérgio. No início do mês de fevereiro, poucas autarquias sabiam quais eram as empresas que tinham para propor o encerramento ou que procedimento dar a esta nova lei. Como é que tudo acabou por decorrer? Olha, Delfina, importa aqui referir o seguinte. Eu concordo perfeitamente com esta lei, porque há empresas municipais e que temos que as distinguir de duas formas. Aquelas que realmente estão ao serviço das suas comunidades e aquelas que estão ao serviço do poder político, que muitas vezes para camuflar, Pensei. Posso falar para os lados do Alentejo também. Não, Vila Nova de Gaia leva a bandeira. Posso falar para os lados... Vamos continuar o debate, senão vamos estar aqui num caso particular. Vamos lá. Também deve haver empresas municipais. Bastantes. Tem bastantes. Lá no Alentejo tem bastantes. Não é verdade? Sérgio sabe que não é verdade. Sérgio, por favor. Vai terminar não é verdade até ao final. Só Vila Nova de Gaia... Dos 21 remunerações anuais, é verdade, doutora Ele. É verdade. Pode dizer as vezes que quiser. É verdade. Mas foi só no Conselho de Administração. Pedir mesmo um esclarecimento, mas vamos continuar nas empresas municipais. Quem acompanhou tanto o processo? Vamos continuar no Conselho de Administração, isso garante. Vamos continuar, por favor, nas empresas municipais. Estava a referir que há empresas municipais de duas formas, aquelas que realmente estão ao serviço das suas comunidades para acelerar, no fundo, os processos burocráticos a implementar junto dos municípios, e aquelas que realmente ajudam a camuflar algum tipo de dívidas. Portanto, é preciso referir isto muito bem e distingui-las, estes dois tipos de empresas municipais. E, portanto... Agora, quanto às câmaras municipais não saberem quais as empresas municipais a extinguir no início deste mês, é um bocado curioso, porque eles sabem os dados, obviamente, orçamentais e, portanto, é um bocado curioso, mas estou convencido que serão bastantes que não vão cumprir os requisitos desta nova lei. Exatamente, porque falava-se quando saiu esta lei que entre 300 a 400 empresas municipais poderiam fechar portas. No meio de fevereiro estimava-se que eram 35, ou seja, um número muito aquém deste esperado, Sérgio. Correto, e eu tenho a consciência de que aquilo que se espera é com que encerrem muito mais empresas municipais, porque realmente a maioria delas... Se tiverem que ser encerradas. Exatamente, se tiverem que ser encerradas, e portanto não acredito que sejam apenas essas 35 que vão encerrar até o final do mês de março. Estou convencido que o número será muito mais elevado. Hilda, quando esta lei foi promulgada, falava-se também em 12 mil trabalhadores com risco do seu emprego. Acha que este número poderá concretizar-se? Não, o problema é este. Muitos dos trabalhadores das empresas municipais eram trabalhadores dos municípios e, na maior parte dos casos, mantiveram esse vínculo. E, portanto, se a empresa fechar, se é uma empresa municipal que tem esta situação, em que o serviço que presta é um serviço que o município tem de continuar a prestar, naturalmente que o trabalhador deve continuar no município. Agora, eu acho que há empresas municipais, e como conheci bem o caso de Gaia e também do Porto, mas foi em Gaia, que se multiplicaram empresas municipais que não tinham nenhuma razão de ser. Eu estou tanto à vontade para o dizer quanto... Hoje não estou na Câmara, mas acompanhei o processo e sei que isto era um disparate completo, e algumas, aliás,
acabaram, mas houve uma época em que empresas e fundações multiplicavam-se em Gaia como cogumelos. Para quê? Para atribuir nas suas gestões, na gestão de cada uma destas empresas, a alguns amigos do Presidente da Câmara. Pronto, queria assim pagar alguns favores. E isso foi um escândalo. Olha, desde aquela empresa que foi lá formada para dar emprego ao ex-embaixador, para a Amigaia, para fazer uns negócios por aí, por aí fora, até uma Gaia Urbe que não era absolutamente necessária constituir como empresa, porque mas, curiosamente era ser extinta, a Gaia Urbe e a Gaia Anima. Exatamente, mas olha, ser extintas, mas internalizar o serviço sempre na Câmara, disse que estas empresas não tinham qualquer razão de ser. Como não tinha razão de ser, transformaram o Parque Biológico numa empresa municipal, também já foi absorvido por outra. Portanto, foram períodos que não tinham, sem sentido, que avançaram com posições apenas. Mas na sua essência uma empresa municipal pode... Agora, pode ser mais rápida, pode acelerar processos? Não, pode haver uma empresa municipal que tenha algum interesse na área, sei lá, do tratamento da água, ou até dos lixos. Pode haver um caso ou outro em que uma empresa municipal possa existir. E naturalmente com condições específicas para tratar só daquela área, que pode ser complexa para uma divisão por todo o município. Eu admito que isso possa acontecer, mas, por exemplo, nós tínhamos os serviços municipalizados da água e saneamento, e eles serviam perfeitamente esse objetivo e não era preciso transformá-los em empresa municipal. Mas eu admito que num caso ou noutro uma empresa municipal pudesse ter sentido. Agora, a multiplicação que se fez, em alguns casos, como estes que eu aqui referi, não teve sentido nenhum, a não ser para favorecer alguns compadrios. E, por isso, a solução, de qualquer forma, neste momento, não é encerrar de qualquer maneira e jeito as empresas municipais e mandar os trabalhadores para o desemprego. Não pode ser, porque os trabalhadores não tiveram culpa nenhuma das opções políticas que foram tomadas. E, portanto, se a empresa tem razão de ser, se presta um serviço público, digamos, à população, então, mesmo se a empresa acaba, o serviço tem de continuar integrado no município. Logo, os trabalhadores devem ser integrados no município. O que pode ter de acabar é a administração, mas em muitos casos os administradores eram também autarcas, eram também ou vereadores ou o próprio Presidente da Câmara. Em certa altura foram remunerados, mas essa situação neste momento já estava resolvida. E, portanto, a situação não tem que ter implicações no despedimento de trabalhadores. Não tem que ter. E é inadmissível se tem. Albina Almeida, a Secretária de Estado da Administração Local dizia ontem que as empresas municipais só fazem sentido se tiverem capacidade para serem sustentáveis. Ela falava no Fórum TSF, onde curiosamente também participava o Presidente da Câmara do Barreiro, que afirmava que este não pode ser o único critério e deu mesmo o exemplo de uma empresa para a habitação social que tem que ser subsidiada. Ou seja, o corte não pode ser um corte cego, tem que olhar à especificação de cada empresa municipal. Provavelmente, isto por acaso acho simpático, porque as duas pessoas que me cita para tratar este assunto do meu lado, porque são duas pessoas que eu não conheço, mas cujos reflexos me chegam pelo que escrevem ou pelo que dizem, no caso da Secretária de Estado. E eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesse. Eu conheci o anterior Secretário de Estado, que foi autarca e, aliás, brilhante em matéria de educação, Paulo Júlio, e, portanto, ainda não percebi como é que estas coisas às vezes acontecem na política. Portanto, é mais um daqueles casos, tipo António Vitorino, em que um tipo sai do governo com alguma obra feita, porque enganou-se, trocou 800 euros, ou 800 contos na altura,
pois que nem era verdade, como aliás hoje também se provou que na Cova da Beira afinal não houve suborno nenhum. O país vive destas coisas, a política está justicializada, é tudo muito mau e, portanto, a ser secretário de Estado não sabia que o Dr. Paulo Portas ia fazer o discurso que fez hoje, porque ela ainda está na linha troiquiana do Dr. Gaspar, não é? Que é a linha de que isto agora tem tudo que mudar de um dia para o outro, que nada é sustentável. Começa pelo país não ser sustentável. Qualquer dia pedem-nos para mudar o povo, que é uma coisa simpática. E já portanto, sim. O problema é que os outros países já perceberam que o voto tem força e, portanto, pode ser que alguns destes rapazes mais afoitos venham a perceber outra vez porque é que os gregos ensinavam que a democracia era o governo do povo, pelo povo e para o povo. Ultimamente esqueceu-se disso, mas vão voltar à origem, que é o que faz falta. E depois do Barreiro, porque do Barreiro, meus amigos, eu também era capaz de falar com o Sr. Presidente da Câmara do Barreiro se ele fizesse o péssimo trabalho que está a fazer com as associações de pais, tentando atirá-las para atividades que devia ser a Câmara a fazer, não é? E atirando-as sem qualquer condição declarativa e fiscal para poderem contratar trabalhadores e tudo para prestar serviços na área das atividades de enriquecimento curricular e da componente de apoio à família. Portanto, eu percebo, não, é que eu posso... Era só chegar ali um computador e extrair o que me chega do Barreiro para perceberem como é que aquilo anda. Portanto, houve uma tentação, ou seja, em determinada altura eram as empresas municipais como foram as PPPs. Eu não sei se foi o Sócrates que fez a lei das empresas municipais, acho que não. Mas às tantas ainda vão arranjar para lá uma coisa qualquer em que ele pôs uma vírgula qualquer lá no meio daquela coisa, porque agora também se trocam os das e os des e faz toda a diferença. Portanto, ele deve ter posto lá uma vírgula para ser também culpado do que eram as empresas municipais. Como a doutora Hilda explicou, e bem, porque as empresas municipais não nasceram de nenhum teórico da direita, por acaso nasceram nos municípios que tinham problemas especializados que exigiam uma grande especialização e criaram empresas municipais para gerir com competência aqueles serviços. Foi o caso de algumas autarquias lideradas pela CDU que eu conheci. E de tal maneira, bem, que a Câmara de Sintra, durante muitos anos, teve a educação entregue a um vereador da CDU que criou a Educa Sintra. A empresa de educação em Sintra, que gera para 16 mil alunos tudo o que tem que ver com manuais, com refeições, etc. Por alguma razão a empresa se manteve até agora. Eu espero que haja o bom senso, ganhe quem ganhar em Sintra, de fazer aquilo que a Associação Nacional de Municípios faz como mais ninguém faz neste país, que é a chamada resistência passiva. Eles não podem apelar à desobediência civil e, portanto, vão arrastando. Primeiro porque este ano é ano de eleições e eles ligam lá para o líder do partido ou para o secretário-geral a dizer, opá, este ano não. Só se quiseres perder as eleições. Depois, mais afoitos e inteligentes, ali como o Luís, pegam no pessoal e internalizam outra vez, ou seja, fecham as empresas e o pessoal fica, todos os custos ficam todos outra vez na Câmara. Portanto, ou seja, isto tem a ver com meninos de cor, desculpem-me lá, que andam ao sabor da moda. Não é? Contratam rapazinhos que saem da universidade cheios de ideias para assessores de gabinetes e assessores de câmaras e depois eles só vão fazer as neiras. Trazem a última teoria, o presidente come, desculpem a expressão, e depois, passados uns tempos, vêm os tipos da Troika dizer, pá, não é bem assim, agora já não há parcerias público-privadas, isso é uma forma... Porque as empresas municipais, sabe porque é que foram tão usadas, Delfina? Porque recebiam dinheiro da Câmara e não iam à Assembleia Municipal, era uma festa. O dinheiro era para as empresas municipais e não se dava contas públicas porque não eram prestadas contas nas Assembleias Municipais, não eram escrutinadas nas Assembleias Municipais. E, portanto, serviram bastante bem para muito mais do que o compadrio, que eu percebo que a doutora Hilda está a dizer, mas em boa verdade, e conheço bem Gaia, pode crer, em boa verdade, o que acontece é que, como disse bem, há necessidade de ter empresas especializadas que não faz sentido que estejam, muitas vezes até a própria lei da contratação pública não permite a contratação de pessoas especializadas no quadro da função pública para aquelas funções específicas e, portanto, fazia sentido que fossem empresas de capital maioritariamente público. Agora, objetivamente, não podem furtar-se ao escrutínio da Assembleia Municipal. Portanto, o que tinha que existir aqui era, primeiro, definir a missão. O país esquece sempre desta coisa. Primeiro, definir a missão. Depois, qual é o modelo organizativo que melhor serve a missão? É que a Troika não vem falar da missão, vem falar de modelos. Mais uma vez, o diabo das matemáticas acima de tudo. Falavam, o país define as missões e depois, aliás, o ministro Nuno Crato, honra-lhe seja, pôs os pés à parede nos últimos tempos e disse isto não é bem o que eles andam para aí a dizer e até se percebeu com a chegada de João Greixo ao governo que até nem é. Tem que fazer outra declaração de interesse. João Greixo foi meu colega de curso quando os dois temos de curso de magistério primário, portanto sabem o que ele pensa em matéria pedagógica e o trabalho que está a fazer. E portanto, quer dizer, também como eu disse aqui há 15 dias, isto vai virar porque eu sabia que no governo começavam a ter razão aqueles que avisaram a Troika não pode ser seguida à letra porque isto vai dar asneira.
e vai dar asneira nas empresas municipais. Tanto como os municípios são um peso pesado, vão fazer uma coisa fantástica que é a resistência passiva. Portanto, minha amiga, não vai haver nenhumas 300, nem 200, zero. Vai, 30 foram aqueles que andavam mais distraídos, mas já se arrependeram, percebe? Luís... algumas já fecharam, não é o caso de Gaia, algumas fecharam, outras integraram. A lei pode ser, de alguma forma, contornada, ou seja, não só esta resistência passiva, mas lê-se muitas vezes que agora andam por aí a fazer fusões nas empresas municipais, como é o caso, por exemplo, de Matosinhos, Sintra, Guarda, mas outros municípios mais. Portanto, isto é uma forma de contornar a lei, não? Claro não é uma forma de controlar a lei. É uma questão. Junta-se tipos de água, com da educação, e aquilo não dá vinho. Que a própria lei prevê. Agora, quem não cumprir, e recordo, vamos começar pelo princípio. Quem decidiu que as empresas municipais eram a solução para todos os males foi, em 1998, o governo do engenheiro António Guterres. Porquê? Porque o PS dominava o mapa autárquico português. Parecia que estava lá o Sócrates. Então, claro que a intenção, a roupagem da medida é linda, é ótima. O problema depois são as pessoas que a aplicam, que a subvertem, que a distorcem nos seus próprios interesses. Luís, parabéns. Por isso é que o Papa resignou. Ele também estava a viver esse problema. Eu também estou quase a resignar, mas ainda não é para já. A questão toda aqui, vamos voltar ao assunto, que isto é um assunto muito sério. Claro que depois, a culpa às vezes não é das medidas, não é dos programas, é das pessoas que não são sérias e que não as implementam como deveriam. E nos casos onde essa seriedade foi posta em causa, é claro que o Estado neste momento não há dinheiro, não há manobra, não há margem de manobra, porque temos um auditor interno que nos empresta dinheiro para sobreviver a controlar todo este processo e exige-nos este tipo de cortes. Agora, todas essas empresas onde havia um descalabro financeiro têm que encerrar. A Lei 50/2012, de 31 de agosto, foi publicada e entrou em vigor a dia 1 de setembro. Previa claramente que os municípios tinham 6 meses para extinguir todas as empresas. Eu estou a fazer um resumo muito por alto. Para extinguir todas as empresas municipais que dependessem da subsidiação direta da Câmara Municipal, do Estado, em mais de 50%. Portanto, os municípios tiveram 6 meses para fazer este trabalho. O que é que acontece? A maior parte deles assobiaram para o lado, isto não é nada comigo, isto não é sério. Entretanto, a IGF e todas as outras instituições e a DGAL foram instruídas. Meus amigos, a partir do dia 28 de fevereiro, quem não cumprir isto vai sofrer e vai sofrer bem, porque existem medidas gravíssimas e penosas para estes municípios que não cumprirem. Nomeadamente a aplicação de coimas e de penalizações financeiras nas transferências do Estado para as autarquias locais. Porque as autarquias ficam impedidas de enviar algum tipo de receita para empresas que sejam inviáveis ou sustentáveis financeiramente, é isso? Exatamente. Portanto, a questão toda aqui... financeiramente são elas todas. É o problema não são todas, não são todas. E permita-me que avance um bocadinho no meu raciocínio. São todas. O mal disto tudo... Aliás, estou a gostar de ouvir, você tecnicamente nisto é imbatível. O problema é que elas são mesmo todas financeiramente sustentáveis. Vou-lhe já dar um exemplo de algumas que não são. Desculpe. Portanto, o que temos que analisar é caso a caso, tem que se analisar a especificidade e a função social de cada uma das empresas municipais. Assim já está melhor. E eu vou só dar um exemplo e vou puxar isto para um exemplo concreto. Porque às vezes quando tem função social não é rentável. Claro que não, claro que não. Por exemplo, a Gaia Social não é rentável porque durante 25 anos, até o Dr. Luís Filipe Menezes chegar à Câmara de Gaia, durante 25 anos, nos 25 anos anteriores não se construiu nenhuma habitação social. Não havia habitação social em Gaia. Isso não é verdade. Nos últimos 25 anos não havia construção de habitação social. Nos últimos 15 construíram 5 ou 6 mil habitações sociais que têm que ser geridas. E com certeza que é uma função social essencial, porque dar dignidade às pessoas na sua habitação, além de um dever constitucional, é um dever moral. Portanto, é natural que aquilo dê prejuízo. Agora, que existam casos, como outras empresas, como a Gaia Anima, que poderiam ter ali umas avanças e umas despesas assim um bocadinho menos necessárias, acredito que sim, se dá prejuízo todos os anos. Pode-se internalizar o serviço na Câmara, vamos resolvê-lo. Esta lei, voltando à lei, a lei dá 3 tipos de soluções. Todas as empresas que dependerem de subsidiação, e mais de 50% têm que ser extintas. E o que é que lhes acontece a estas empresas? Das 3, uma. Ou a sua função, o seu serviço passa e é internalizado na Câmara Municipal, ou é pura e simplesmente dissolvida, e sendo dissolvida tem que se mandar as pessoas para o desemprego e indemnizá-las e dissolver a empresa, uma empresa normal, ou então poderá ser alienada se existirem interessados.
Eu vou dar um exemplo que é um exemplo crasso de como a lei não está preparada para este tipo de empresa municipal e que são empresas municipais que cumprem uma função social essencial e que as câmaras têm a participação que têm nestas empresas para poder promover e ajudar até no desenvolvimento da economia local, que é o caso das escolas profissionais. Ora bem. A maior parte das escolas profissionais são detidas, na sua maior parte ou em grande parte, pelas câmaras municipais. As escolas profissionais, eu vou citar o exemplo da Escola Profissional de Felgueiras, que tem andado muito na BR, não depende da Câmara em 1 cêntimo. A Câmara não mete lá 1 cêntimo. Porquê? Porque a Escola de Profissional de Felgueiras, que existe há 20 anos, há 21 anos, quase 22, tem construído uma credibilidade, uma reputação que tem atraído alunos, porque uma escola vive de credibilidade e a credibilidade traz alunos. Estamos a falar numa escola, num concelho que tem 58 mil habitantes, estamos a falar de uma escola que tem 50 pessoas no quadro, dessas 50, 26 são professores, e tem 26 formadores externos, portanto dá emprego a 76 pessoas diretamente. E tem 300 alunos durante o dia e 200 alunos à noite. Que tipo de curso é que dá? Desenho de calçado e marroquinaria, design de moda, eletrónica e automação, tudo cursos virados para a indústria local. Estes alunos que tiram estes cursos na escola profissional são integrados automaticamente. A taxa de integração ronda aos 100%. E em vez de ganharem 500 ou 600 euros por mês, passam a ganhar 800, 900 ou 1000 euros por mês. Exato. Portanto, é um investimento totalmente rentável, porque não se esqueçam que 5% do IRS que cada um destes trabalhadores paga, e o tal acréscimo do ordenado que vai pagar IRS, retorna para o município. Dependem do município em 0 cêntimos. Porquê? Porque gerem 2 milhões de euros para estes alunos que vêm diretamente dos fundos comunitários, POPH. Portanto, uma empresa municipal que não depende num cêntimo da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras decidiu pura e simplesmente dissolver a empresa municipal. E dissolver porquê? Porque diz que tem que dissolver. E tem a distinta lata de dizer que, para além de que vai dissolver, mas a escola não fecha. Exato. Há os milagres. Vai dissolver, mas a escola não fecha. Eu queria que me explicassem então, o que é isto. que acontece? Não, o que é que acontece? Claro que a escola fecha, porque quem tem o alvará do Ministério da Educação é a empresa que gera a escola, que neste caso é 99% da Câmara, 1% da administração. A razão jurídica, o resto vai por acréscimo. Com certeza. É evidente, portanto, dissolvendo a empresa deixa de ter alvará do Ministério da Educação, não pode funcionar. Tem 1,5 milhão de euros acordados do POPH para receber, a empresa entrando em processo de liquidação, a seguir ao seu nome, Escola Profissional de Felgueiras, Empresa de Ensino Limitada, Sociedade em Liquidação. Pelo amor de Deus, nenhum financiador vai pôr um tostão que seja numa sociedade em liquidação. Eu, se fosse pai, e se tivesse um filho que quisesse estudar para ali, já não o punha lá. Portanto, se retirarmos a credibilidade à escola, estamos-lhe a retirar os alunos, estamos-lhe a retirar a sua razão de existir. Pior do que isto tudo é que no caso de Felgueiras, e se calhar Felgueiras é o exemplo do que se passa no país, há pouco disse que anunciaram esta decisão há 15 dias. Por exemplo, Não se enganaram, não se enganaram, não. Isso enganar é só às vezes. Permita-me só que diga aqui duas coisas. Isto significa que nós vamos ter aí um mês onde esta situação vai ter que ser clarificada, porque há empresas municipais que não devem ser encerradas, que prestam um serviço público naturalmente importante, que tem toda a razão de ser a sua existência e que devem continuar. E o problema, por isso, é muito mais sério do que uma simples medida genérica que não tem em conta a realidade de cada situação. Que há empresas que não podem... Não podem encerrar, são empresas que prestam um serviço público e como serviço público importante que se mantenha para as populações, elas devem continuar a existir, naturalmente com os seus trabalhadores, com uma gestão que depende do município, que está diretamente ligado ao município e que, eventualmente, também deve ser acompanhada pela Assembleia Municipal. E aí sim, eu admito que a legislação
pudesse ser revista para que houvesse o maior controle das Assembleias Municipais relativamente às empresas só para terminar o meu municipais. raciocínio. Mesmo para terminar, para seguirmos para o último tema. Interrompeu-me. A questão toda aqui é a seguinte. Existe também algum aproveitamento da lei de uma forma menos séria, porque vamos ver uma coisa. A Câmara Municipal de Felgueiras decide, em Assembleia Geral da empresa, no dia 14 de fevereiro, a 15 dias do fim do prazo, dizer assim, nós já tomamos a nossa decisão, vamos dissolver a sociedade. Isto baseados num parecer encomendado dia 6 de fevereiro, que custou 25 mil euros à autarquia. Não sei um parecer para quê. A IGF não emite pareceres, a CCDRN não emite pareceres, Foi a DGAL emitido não em emite 8 dias. pareceres. Pronto, foi um parecer à medida e rápido. Já tinham parecido. Passado uma semana, reunião de Câmara, passado 2 semanas, Assembleia Municipal, onde houve uma disciplina de voto violentíssima, que de papel assinado, que ninguém podia votar contra. Portanto, aqui há um interesse muito escondido. O que eu não percebo é como é que não se estudaram hipóteses alternativas que a lei prevê. A internalização é impossível devido à área de negócio, portanto, a área da educação não se pode meter dentro dos serviços da Câmara. Mas podia ser alienada, como aconteceu em outros municípios. Por exemplo, em Alvar, na Mielhada, em Rio Maior, em Tomar, Sinfãs, Figueira da Foz. Na Sertã, o Presidente da Câmara até decidiu retirar o ponto da agenda de discussão, porque uma vez que não dependia em mais de 50%, não tinha que ser extinguida. Portanto, a mim o que me perturba é que existiram duas propostas. Uma da sócia, que tem 1%, que ofereceu 75 mil euros pela cota, não foi aceita, e outra por todos os trabalhadores, toda a Comissão de Trabalhadores, que disse, nós abdicamos dos 600 mil euros que vão ter que nos pagar de indemnização por extinção do contrato de trabalho. E ficaria a escola a ser gerida por uma cooperativa detida pelos funcionários. E isso não foi aceito pela autarquia? Nem sequer foi aceita a proposta à discussão. Quer dizer, este tipo de solução que destrói tudo aquilo do bom que se fez naquela terra durante 20 anos. Delfina poder ter resolvido isto cedendo por €1. Ou seja, e estes são casos que certamente se repetirão pelo país afora, exatamente por causa das questões do tempo e de ter que decidir com base em prazos apertados. Passamos para o nosso último tema desta noite. Eu peço mesmo que sejam muito breves, porque estamos a finalizar, estamos na reta final. As eleições em Itália tiveram um resultado difícil para a União Europeia. Estas são palavras do Presidente do Parlamento Europeu. São votos contra a austeridade, votos insólitos também da população italiana, votos contra Albino Almeida, o discurso ou as medidas, as políticas de Bruxelas. Olha, eu conheço muito bem a Itália, visto que eu trabalhei também na área que ali está à volta de Felgueiras, na área do calçado, e portanto fui representante de empresas italianas, é uma das coisas que consta na minha biografia reduzida, e portanto conheço muito bem a Itália. E sei muito bem como é que os italianos olharam para o euro quando nós entramos no euro. Eles diziam, mas repara, Albino, que um café custa-nos hoje o triplo e os nossos salários não subiram nem 30% desde o euro para cá. Eles disseram exatamente o mesmo. Mas os italianos logo na altura queriam regressar à lira. Foi uma reação muito contundente dos italianos. E portanto, como imagina, e essa é a grande lição que temos que tirar todos daqui. Uma das coisas que a gente acredita muito que o ambiente político, a Europa, nos livra de ditaduras, mas não livra assim tanto, sabe? Os grandes ditadores europeus do século passado chegaram lá por eleições, por incrível que pareça. E o que está neste momento a ser criado é um ambiente de tal maneira complicado e difícil entre os partidos, de acusações em que quando estão de um lado pensam de uma maneira, mudam de pensamento quando mudam de posição, é de tal maneira grave, e não é por simpatia com Vossa Excelência que eu estou aqui a retirar o PCP desta contenda, estou mesmo a meter os 3 partidos do arco do poder nesta crítica, que o povo a páginas tantas não compreende e reage. Reagiu na Grécia, não é? Foi preciso 2 eleições no espaço de 3 meses para aquilo não seguir por onde aparentemente poderia ter seguido à primeira, e em Itália o que está, e vamos ver o que é que vai acontecer amanhã neste país, não é? O que está a ser dito aos povos é, nós que pagamos, não é? Temos o direito de perceber porque é que pagamos. E o que está neste momento a acontecer em matéria de política europeia é que a senhora Viviane Reding não tinha ainda, veja bem, o resultado das eleições italianas, esteve em Coimbra, numa sala belíssima, que é a Sala dos Capelos. Fica um convite a todos que nos tiveram ouvido para ir lá visitá-la, que é uma coisa belíssima. Ainda para mais esteve lá o nosso rei Dom Afonso Henriques e foram lá feitas as cortes em que se decidiu que o Dom João I é que seria o rei de Portugal.
com o Dom João das Regras, e portanto é uma sala que vale a pena visitar, dá-nos cá um certo orgulho nacional. E a senhora Viviane Reding disse uma coisa bárbara e uma coisa acertada com que eu queria dar a resposta final. Primeira barbaridade que ela disse, que na viagem lá para onde ela entrou, presumo que foi ainda aqui por Pedra Rubras, ou pelo aeroporto de Sá Carneiro, ela dizia, vi 4 estádios vazios. Será que isto foi um bom investimento do povo português? É claro que a tentação que eu tive, estava lá pela educação, mas foi de lhe perguntar, só como cidadão, qual era o índice de fundos europeus que ajudaram a construir estádios, porque certamente alguém os aprovou na Europa, deu viabilidade para agora achar que aquilo foi uma má escolha pública, se calhar foi, mas a Europa não pode olhar para isto como a senhora Viviane Reding e o Dr. Durão Barroso. Não, nós não temos nada a ver com isso, quando corre bem somos nós, quando corre mal são os patifes. E portanto, a primeira coisa era, isto foi assim. Segundo. Mas houve outra coisa que ela disse, estou muito desiludida, porque foi apertada por uma estudante, veja bem, dos muitos que desistem e que estão a viver, e ela dizia, estou muito decepcionada com o orçamento europeu, que foi aprovado, estamos muito decepcionados, mas há uma coisa que eu quero aqui garantir-vos e não tenho nenhum receio do que vou aqui dizer. No dia em que a Europa não tiver mais nenhum dinheiro, deve investir primeiro na educação, depois na educação e terceiro na educação. E isto dá bem o sinal de como hoje estivemos a falar aqui de aspectos importantes, de muita despesa pública que se gerou e débito que se gerou, sabe para quê? Porque nós éramos obrigados a gastar. Em novembro ligavam para as instituições a dizer ainda há muito dinheiro aí europeu, as CCRs ligavam, é preciso gastá-lo, senão vai para trás, é uma vergonha. E como aquilo tinha uma componente pequenina nacional e tinha uma grande componente europeia, a Europa é muito responsável pelo estado de endividamento das economias do Sul, porque foram empurradas para investimentos e que sem seleção tem mesmo que e não se pode Hilda, responsabilizar. Muito rapidamente, Hilda, se diz educação, quando não tivermos dinheiro, quando ainda temos, porque é que não investimos na educação? É uma boa pergunta. Bom, mas é também uma boa pergunta quando nós estamos num momento em que hoje o Eurostat disse que o desemprego em Portugal já chegou aos 17,6% e que nos jovens atingiu os 38,6%. Isto é a maior tragédia que nos está a cair em cima. Porque se continua este processo, ele não é travado, nós estamos daqui a nada nos 20 e tal %, no país, na região já estamos. Aqui no Norte nós já estamos com uma taxa de desemprego muito superior aos 20% e nos jovens muito superior aos 40%. Isto é a maior tragédia que nós temos e é por isso que certamente amanhã, dia 2 de março, pelo país inteiro, de norte a sul, vamos ter muitos milhares de pessoas, jovens e menos jovens, a protestar contra esta política, porque ela está a conduzir o país ao maior desastre que nós já tivemos e porque está a matar o futuro das pessoas. E isso é uma tragédia. E por isso mesmo é que é preciso a tal ruptura e é preciso pôr até uma política diferente. Este país tem condições para uma política diferente. Quando propus que hoje falássemos dos estaleiros navais de Viana do Castelo, foi para dizer o que é necessário é produzir. Estão lá aqueles homens que querem trabalhar. É preciso pô-los a trabalhar. Há encomendas, é preciso pô-los a trabalhar. Mas é preciso aproveitar as nossas potencialidades no mar, na terra, na produção. Produzir, essa também é a mensagem. Eu tenho mesmo de ouvir ainda o Sérgio Luís. E é preciso distribuir melhor a riqueza produzida. Novas políticas. Continuar a deixar que sejam os bancos e o setor financeiro. Tenho mesmo que passar aqui para o Sérgio. Sérgio, é preciso também esta consciência de que a Europa não é esta entidade abstrata, ou seja, também tem que ter uma cota parte de responsabilidade nas ações de cada país e nas decisões de cada país. A Europa tem muita responsabilidade e não pode nem o Presidente da Comissão Europeia nem... Ou tem os ombros largos. Exatamente. Aqui a questão é que neste momento a Europa, e eu acho que deve ter políticas claramente, porque o desemprego não é um problema de Portugal, é um problema muito mais da Europa e do mundo, portanto temos que olhar, exatamente, os dados são europeus, sim, portanto não é só... Mas Portugal tem a terceira pior taxa da União Europeia. Infelizmente não
é só um problema de Portugal, portanto temos que ver isto no contexto europeu e neste momento, quer dizer, os países não são capazes de dar solução a estas pessoas que estão... E a resposta tem que ser concertada, Sérgio, ou seja, tem que ser da União Europeia. Exatamente. A União Europeia não pode reagir, tem que agir claramente, tem que tomar medidas, tem que tomar decisões, não pode ser sempre a reagir e ir atrás tem que estar um passo à frente, é isso, Luís? Claro que sim, se não está, devia estar há muito tempo e temos que, se calhar, aproveitar esta altura para questionar para que é que queremos uma União Europeia, se ela não está a funcionar nos moldes em que deveria, se calhar chegou a altura parar para pensar, corrigir os desvios, o que é que fizemos mal, para seguir em frente de uma forma saudável e fazermos bem. Agora, eu fico particularmente ofendido quando ouço declarações como ouvi do Presidente da Comissão Europeia, a dizer que a culpa é nossa, quer dizer, a culpa é dos portugueses, estigmatizar aqui o povo português, esses malandros que andaram para aí a gastar dinheiro e agora não pagam o que devem, que a culpa não é da União Europeia. Não, senhora. Não, senhora. A culpa é nossa, sem dúvida, mas a culpa tem muito a ver com a União Europeia, porque nós, ao entrarmos para a União Europeia, aliás, para a Comunidade Económica Europeia, abdicamos logo à partida de uma série de vantagens competitivas que tínhamos. E desde que aderimos ao euro, nomeadamente com a África, com o Brasil, com os Estados Unidos, por aí fora, passamos a ter que cumprir regras que não nos eram favoráveis. A partir do momento que aderimos ao euro, tivemos que viver num mundo comum, fixando objetivos para todos comuns também, que nem todos estavam preparados aqui completamente diferentes para as quais nós não estávamos preparados. Eu agradeço aos quatro a presença no debate do Estado Crítico. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Quanto a si, desejo-lhe um ótimo fim de semana. Tenho encontro marcado consigo de hoje a 8 dias às 22 horas. Até lá, bom fim de semana.